começar nosso estudo então? Da forma como vocês estão aí, vamos em reverência fechar nossos olhos e falar com nosso Deus. Pai querido, ainda na sua presença, Pai, agora te pedimos a atuação do Teu Santo Espírito aqui, Pai, dando a nós o entendimento, a compreensão desse livro tão importante, dessa mensagem tão importante que será pregada hoje. Amém. Que o Senhor possa estar conduzindo aqui o pastor Calixto como um instrumento em suas mãos. Use o seu servo, Pai, para que a gente possa compreender mais sobre a sua palavra. Amém. É isso que eu te peço e agradeço por amor do seu Filho amado Jesus. Amém. 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 Então hoje nós vamos estar aí com o estudo conduzido pelo pastor Calixto. Pastor, com você. Amém. Boa noite. Bom ver vocês aí. Cada um que está presente é uma alegria no nosso coração. E hoje nós vamos para um tema super interessante. Aliás, tudo no Apocalipse nos empolga, não é isso? Nos empolga. Apocalipse é um livro esclarecedor. Revelação de quê? De nosso Senhor Jesus Cristo. E o Apocalipse então dá uma direção muito interessante para nós que vivemos essa fase final da história da Terra. E hoje nós vamos tratar de um tema aqui que creio que será de muita importância para cada um de nós, tá bom? Então vamos aí. Qual é o título do tema de hoje? O livro Sobrevivente. Muito bem. O pastor Tiago tem aqui no quadro, no PowerPoint, e nós já vamos partir para ele. Pode lançar no próximo e nós vamos então estudar esse livro. Aqui a primeira pergunta diz: como a Bíblia identifica as duas testemunhas que profetizaram por 1260 anos? Há compreensões assim diferentes. Nós temos uma interpretação com base aqui no parecer bíblico e nós vamos passar essa compreensão. Antes de passar a compreensão, vocês querem me ajudar? Que compreensão vocês têm sobre estas duas testemunhas? Alguém já ouviu falar? As duas testemunhas do Apocalipse? Alguém quer ajudar? Mas vamos então ler o texto bíblico, Apocalipse capítulo 11, verso 3 e o verso 4. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Muito bem. Então, indo para a resposta, o espaço para a resposta nós temos aqui. O que nós colocaríamos aqui? Como a Bíblia identifica as duas testemunhas que profetizaram por 1260 anos. Duas testemunhas vestidas de pano de saco, que são duas oliveiras e dois candeeiros. Existem então vários autores que identificam essas duas testemunhas como sendo o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Vestidos de saco, como diz o texto aqui do Apocalipse, refere-se à humilhação ou à perseguição que a Bíblia enfrentou. Vocês estão me entendendo? A perseguição que a Bíblia enfrentou em um certo período da história cristã, da igreja cristã. E assisti o filme isso hoje. Assistiu o filme? A perseguição sobre a Perseguição, a Bíblia sendo perseguida. Em outras épocas, a Bíblia foi perseguida além dessa época que nós vamos citar aqui. E eu posso citar, por exemplo, no tempo do Antigo Testamento, aliás, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a Bíblia foi alvo de perseguição também. No período do Império Grego, que estava terminando o Império Grego
iniciando o Império Romano, surgiram então os gregos, tentaram um cidadão chamado Antíoco Epifânio. Por volta, ele entrou no ano 168, logo em seguida ele já começou uma perseguição às Bíblias. E ali então Antíoco Epifânio já começou com o império, não mais os gregos, agora passou a dominar o Império Romano, a Roma pagã. E a Roma pagã, ao iniciar o seu domínio, já quis queimar todas as Bíblias. Naquele contexto, veio um cidadão chamado Judas Macabeus e o irmão dele Simeão Macabeus e mais um outro irmão, eram 3. Então eles pediram que as famílias mandaram mensageiros nas colônias, em todos os campos, para que as famílias colocassem num vaso os pergaminhos, chamados pergaminhos daquela época, enterrassem, demarcassem um local para que, quando a perseguição acabasse, eles pudessem ter a Bíblia de volta. E isso aconteceu com a Bíblia naquela época. Aí houve então, os macabeus vieram a revolta deles, e aí os romanos saíram de cena, os soldados deixaram de perseguir, e eles então conseguiram restaurar a Bíblia Sagrada deles, que eram os pergaminhos. Mais tarde, depois agora no Novo Testamento, no ano 303, quando Diocleciano, um imperador chamado Diocleciano, assumiu o poder, ele disse que em 10 anos deveria acabar com todas as Bíblias e todos os cristãos. E começou então a matança e a perseguição aos cristãos naquele período. O que aconteceu? Aconteceu que menos de 10 anos passaram, Diocleciano foi morto, morreu, e veio no lugar dele Constantino, o imperador Constantino, e deu liberdade à Bíblia Sagrada novamente. O tempo passou, e agora chega esse período aqui. Quando chegou no ano 538, já da era cristã, sabe o que aconteceu? Agora a Roma pagã já não existia mais, porque ela caiu, o poder dela caiu em 475, e agora em 538 entrou um imperador chamado Justiniano, chamou o líder religioso, que agora se chamava, havia o período da Igreja Romana, a Igreja Católica, que estava no poder. Porém, o Papa naquele tempo, ele era muito questionado, e aí tinha até papas corregentes, 2 papas, um papa em Constantinopla e outro papa em Roma. Era a guerra dos papas. Mas o que aconteceu? Quando chegou em 538, o imperador Justiniano concedeu à Igreja Católica Apostólica Romana, porque católico apostólico eu posso dizer que sou também, só que eu não sou romano. Eu não sou romano. Você entendeu? Então, a Igreja Católica a Apostólica Romana, o que ela fez? Ela recebeu o domínio para agora arbitrar acerca das decisões do Estado. E uma das primeiras coisas que ela fez foi o quê? Tirar a Bíblia da mão do povo. Eu estou citando isso para você. Você pode ler num bom livro que eu vou citar aqui, mas tem outros também. A irmã disse que já viu um filme, hoje tem filmes que falam sobre isso. É muito claro na história isso que eu estou dizendo. Mas tem um livro, eu já citei aqui, acho que eu vou fazer a propaganda dele novamente. Se chama O Grande Conflito. O Grande Conflito. Eu estou lendo. Cada vez que eu leio, olha, meu coração assim, parece que fica diferente, sabe? É um material lindo, livro muito bonito. Eu acho que a semana passada foi entregue para aqui também, não sei se alguém não tem, né? Se não tiver, quem não tiver, nós... Alguém não tem esse livro, Grande Conflito? Amanda, vamos arrumar um para Amanda. Tá bem, acho que os demais já tem. Então, vale a pena ler, porque conta a história, e ali também não é uma história inventada não, tem fontes. Uma fonte que se usa muito é a fonte de Dalbinet.
D'Aubigné é um livro em inglês, a história do protestantismo. E D'Aubigné, se eu não me engano, ele era um cristão presbiteriano. E ele traz essa história muito naquele livro D'Aubigné. Inclusive é um livro bem antigo, e esse D'Aubigné foi uma fonte que Ellen White, ela foi inspirada, mas ela não tinha palavras para escrever, e Deus usou as palavras, ela usou porque fontes, pesquisas. Ela pesquisou em fontes também, e é muito importante nós termos essas fontes, porque está aqui, ó. Não é só a Igreja Adventista que fala nisso, não. Bom, então a Igreja Católica começou em 538 agora a tirar a Bíblia da mão do povo, e no lugar da Bíblia pôs o quê? Catecismo. Pois a tradição da igreja é mais forte do que a revelação bíblica. Inclusive num concílio que houve em 1545 até 1563, houve um concílio da Igreja Católica. Nesse concílio decidiu, se tiver três coisas, quais são? A Bíblia, a tradição e o credo. Se tiver que tirar alguma coisa, tira a Bíblia. E depois então, se for para tirar, tira o credo, mas não pode. E depois tem a tradição que nós seguimos por ela, diz a Igreja Católica. Então, é esse caminho. Até hoje, com todo respeito, você pode buscar, não precisa ir longe não, pega o que você tem na sua mão agora e você vai. Eu não trouxe aqui o meu catecismo também, eu tenho meu catecismo lá, só para comparar, mas a minha referência está aqui, não preciso de mais nada, está aqui. A gente usa, sim, é importante usar outras fontes para conhecer, mas está aqui. Então, o meu pai foi por aqui. Quando ele foi ao líder religioso, ao padre, ele disse: padre, por que a Bíblia está diferente do catecismo? E ele falou assim: não, seu Manuel, esquenta não, é o seguinte, a igreja tem poder para mudar a Bíblia. Aí meu pai pulou para trás: epa, aí não, eu quero saber a Bíblia. Aí falou assim: bom, se você não acredita que a igreja tem poder para mudar a Bíblia, então você vai buscar uma igreja que segue a Bíblia. E eu vou dar um nome. E ele deu um nome, Adventista Sétimo Dia. Falou assim: ali não adora imagem e guarda o sábado. Aí meu pai foi atrás, gastou acho que 2 anos procurando, até que ele achou Adventista e estudou mais a Bíblia mais a fundo, e depois ele se batizou. Mas aqui está a Bíblia Sagrada. E aí então, como eu estava dizendo aqui, do ano 538 até 1798, a igreja romana dominava. A tradição estava acima da revelação. E aqueles que queriam seguir, eu estou citando aqui, mas você vai encontrar mais fontes e mais detalhes nesse livro, O Grande Conflito. Ali conta que muitas pessoas, países da Europa, procuraram a Bíblia Sagrada e não achavam com facilidade, eram perseguidos quando liam a Bíblia Sagrada, alguns eram mortos por causa da leitura da Bíblia Sagrada. Tudo isso, infelizmente, está escrito nos anais da história que a Igreja Católica Apostólica Romana fez contra os cristãos. Não estou criticando, estou citando a história. E por sinal, o Papa João Paulo II, quando estava vivo na época, pediu desculpa pelas atrocidades que a igreja cometeu. E eu também já falei que em 2018 eu estive lá em Roma, e aí o guia que estava apresentando ali no Coliseu Romano, a história do Coliseu, começou a chorar em algum momento. Era um brasileiro, naturalmente, que estava falando em português. E ele disse então: nesse Coliseu milhares de pessoas inocentes morreram em nome da fé. Em nome da fé. As pessoas matavam em nome da fé, porque os pagãos, aí aquele guia me disse, no período da igreja, no período de Roma pagã até 475, Roma pagã matava os cristãos, perseguiam, matavam os cristãos, e não era fácil não.
colocava os cristãos naquelas arenas, naquele coliseu, trazia as feras lá da África, deixava passar fome vários dias, depois dava uma comidinha assim só para manter vivo o animal, e aí um pouquinho antes de soltar a fera no coliseu para destruir a pessoa, eles colocavam a carne para o animal comer apimentada, com muita pimenta, e aquele animal dava um urro que distância e distância escutava o grito daquele animal. E aí depois então dizia, agora vai ser a vez do cristão que tinha que entrar em cena, com um animal feroz, cheio de ira, e agora com aquela ira toda e com fome. E o animal ia destruir, devorava os cristãos, e lá em cima na plateia, os reis, imperadores e muitos outros, milhares de pessoas se banqueteando, se deliciando com o espetáculo da morte de cristãos. Aconteceu, está na história, não sai da história, não adianta apagar. Pastor, eles faziam isso inclusive à noite, quando eles queriam, né, que tinha jogos à noite, como não tinha luz, eles pegavam os cristãos, amarravam em um pedaço de madeira e colocavam fogo ali para poder clarear. Tinha diversos métodos que eles usavam, né? Maneiras que usavam. E aqui está dizendo que a Bíblia Sagrada, o Novo Testamento e o Velho Testamento tornou-se agora o foco, porque Satanás sempre quis destruir quem? Destruir Deus. Mas como ele não pode destruir Deus, ele procura destruir o quê? A palavra de Deus. E aqueles que seguem a palavra de Deus, o inimigo não gosta também e procura fazer coisas para que você não fique na fé. Não fique na fé. E então a Bíblia Sagrada foi perseguida por 1260 dias ou 60 anos. Cada dia, nós já vimos nos estudos, cada dia equivale a quanto tempo? A um ano. Então 1260 anos. Quando chegou em 1798, cumprindo essa profecia, o que aconteceu nesse ano? 1798, em fevereiro, o general francês chamado Berthier prendeu, foi até a capela São Pedro, prendeu o Papa, levou até o Papa Pio VI, levou à cidade de Valença e lá ele foi morto. A partir dali, a igreja romana saiu de cena. Saiu de cena. Não era mais a igreja que tinha domínio, não. Ocorre que o tempo passou, em 1929, o Mussolini, se eu não me engano, Benito Mussolini, italiano, né, fez o quê? Concedeu à Igreja Católica aqueles 50 hectares que tem até hoje, que é onde está o Vaticano. E o Vaticano é um pequeno, assim, são 50 hectares, e ali se forma um país dentro de Roma, dentro da Itália. Ali tem todo, dali se organiza e tem então o seu método de religiosidade e política que segue o mundo inteiro. Agora, a Bíblia Sagrada em 1798, faltando ali alguns anos para completar 1798, em 1793, 3 anos e meio, aconteceu que a Bíblia foi perseguida novamente. Os franceses fizeram algumas mudanças nas leis. Não podia ter mais Bíblia, não podia ter mais igreja. O sábado foi tirado de cena e a semana foi tirada de cena. Colocaram a semana de 10 dias ao invés de 7 dias. Foi outra mudança. E uma outra mudança ainda. Além desse ponto aqui, aqui até o texto fala, né? Bíblias foram queimadas, igrejas foram fechadas, a semana passaria a ter 10 dias, o sábado foi abandonado, e para completar, pastor, passa aí aquela imagem que nós tentamos colocar, pode passar depois aí. Colocaram no lugar da Bíblia Sagrada para o país, para a França, colocaram uma madame chamada a deusa da razão. A cada 10 dias eles iam até a praça central, ofereciam ali os seus rituais,
e orgias, e depois então ofereciam culto a quem? A deusa da razão. Bíblia, sabe o que fizeram também? Pegaram a Bíblia Sagrada, o Velho Testamento ou o Antigo Testamento, eu gosto de usar essa expressão, e o Novo Testamento, pegaram um burro, amarraram na cauda do burro a Bíblia Sagrada, Antigo Testamento e o Novo Testamento, decretando a morte da palavra de Deus, a morte da Bíblia Sagrada, o abandono no país, na França, o abandono total. Eu abro um parênteses aqui, irmão Jarbas. Se você completar, se você ver a história mais completa, você vê que a França foi a que mais abandonou, assim, teve uma rejeição maior à Bíblia Sagrada. Até João Calvino estava lá, foi muito perseguido, aí depois foi para a Suíça, depois voltou para lá, mas a perseguição ali na França foi mais forte. E aí, então as pessoas, por exemplo, desde o início ali da Idade Média, as perseguições, foi para o norte da Itália, os cristãos foram perseguidos, aí foram para o norte, para as montanhas, passaram a morar nas montanhas, escondidos para poder ter a Bíblia Sagrada. Depois de lá foram para a Holanda, que era um país mais liberal e até hoje é mais liberal. Depois de lá, em 1600 e pouquinho, 1620, aí que os pais peregrinos, muitos de lá vieram para um país, queriam ir para um lugar e diziam: queremos a liberdade total da Bíblia Sagrada, queremos ter liberdade de consciência, de adoração. E o que eles fizeram então? Eles pegaram um navio com 101 pais peregrinos e vieram para um novo mundo e chegaram onde? Nos Estados Unidos. Aí vieram para os Estados Unidos, ali uma tentativa de novidades. Aí fizeram acordos com os índios e tal, e começaram ali uma comunidade, e foi crescendo e se tornou o país se tornou o que é hoje, Estados Unidos. E aí inclusive existe lá numa cidade nos Estados Unidos um local, um monumento, onde diz assim: aqui chegaram os 101 pais peregrinos. De todos os que vieram, 101 conseguiram chegar com vida nos Estados Unidos. Muitos morreram na estrada, é uma história longa. Então, aí assim chegou, viu, Bruno Jarbas? Mas a perseguição na França foi mais intensa, mas houve também em outros países. Roma saía com exército para buscar, para perseguir, para matar aqueles que estavam eram chamados hereges, porque queriam seguir a Bíblia Sagrada. Aí a França fez isto: queimaram Bíblias, fecharam igrejas, colocaram o dia para ser 10 da semana, os dias da semana para serem 10 dias e não mais 7 dias. Passaram 3 anos, houve uma contra-revolução na França e conseguiram então voltar os dias para 7 dias, porque o povo não aguentava, os trabalhadores não aguentavam trabalhar 10 dias sem parar, para depois descansar. Aí tiveram que voltar a colocar a semana em 7 dias. A Bíblia que foi perseguida, e aí que foram queimaram milhares de Bíblias. Agora, com a contra-revolução, voltaram a publicar Bíblias, e a partir dali, como diz aqui, a perseguição foi por 1260 anos. Que foi ali, como diz o texto sagrado, né, sacos de cinza, que usa esse termo aqui, que estava ali sem condições de se expandir. A partir de 1898, agora, sabe o que acontece? Na Suíça, nos Estados Unidos, em Nova York, em várias partes do mundo, surgiram sociedades bíblicas. No Brasil foi mais tarde um pouquinho, mas em diversas partes do mundo, Bíblias e Bíblias foram espalhadas. Amém. E até houve um filósofo que dizia: dentro de 50 anos acabaremos com todas as Bíblias. O que aconteceu? 50 anos depois, a casa dele se tornou um depósito de Bíblias. E ele tinha morrido, e a casa dele se veio a ser um depósito de Bíblias para expandir a Bíblia para várias partes do mundo.
E assim então a palavra de Deus hoje não é perseguida como no passado, hoje é mal interpretada. Hoje a palavra de Deus estão buscando muito relativismo, a verdade é relativa para muitas pessoas e muitos não querem seguir a palavra. Então o diabo não conseguiu travar, impedir que o povo tivesse a Bíblia, agora ele faz com que o povo deturpe a Bíblia Sagrada. Mas olha, veja a partir de agora, se você dormiu até agora, fique atento porque agora vale a pena. Olha aqui que vem aqui. Pergunta: qual é o resultado do conflito após o período de perseguições entre a besta que sobe do abismo e as duas testemunhas? Leia o capítulo 11 e o verso 7. Olha o que fala o texto. Podemos ir juntos? Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Muito bem. Então, qual é a resposta dessas três aqui? Qual seria a resposta correta? A besta do abismo finalmente derrotada. Olha só. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta do abismo pelejará contra elas. Elas quem? As duas testemunhas. Quem são as duas testemunhas? O Novo Testamento e o Velho Testamento. Então a Bíblia, né? A Bíblia. Então a besta, né, que surge do abismo pelejaria contra a Bíblia. E o que mais? E finalmente E as vencerá e matará. Então a besta que surge do abismo, quem é a besta? Nós temos aqui na lição, fala assim: a besta que surge do abismo é o próprio Satanás, certo? Mas ela também fala aqui que também simboliza os reinos do mundo que estão sob o seu controle. Então alguns autores interpretam que essa besta, além de ser o próprio Satanás, é também aquele poder que está bem ligado a ele, poder religioso, que está bem ligado. Que poder religioso você vê que assim, que invoca até a presença dele em alguns momentos, em algumas sessões? Inclusive nós vamos ver que vai haver, no capítulo 16 vai falar sobre a união desses três poderes, os três poderes. Mas vamos aqui novamente, porque parece que podemos esclarecer melhor. A besta que surge do abismo, referindo então, repito aqui, qual é? É o próprio Satanás. E também simboliza reinos do mundo. Aqui está falando em sentido espiritual, reinos do mundo, ou seja, poderes que invocam a presença de sessões espíritas. E você sabe, não aqui estamos, hoje foi falado aqui, o irmão Flores mencionou o espiritismo. Nós temos admiração, temos muitos amigos, nós respeitamos muito, cada um pensa de um jeito e tem que respeitar todos. Agora vamos falar uma realidade. Há um tempo atrás o espiritismo ele vinha de forma mais aberta, ou seja, o espiritismo estava, falava-se muito baixo espiritismo. Hoje não fala tanto do baixo espiritismo, mas existe o baixo espiritismo, quer dizer, matavam um cabrito, fazia uma macumba na esquina para amaldiçoar alguém. Você já ouviu falar disso? Já ouviu falar? Então eu não estou inventando aqui, estou falando realidade. Então o espiritismo tinha muito isso. Por exemplo, faziam sessões na sexta-feira à noite para aparecer lá alguém falando com um morto, falando com o vivo. Já ouviram falar nisso também? Que era o espiritismo. Que era aquele chamado o baixo espiritismo, tá? O baixo espiritismo. Mas qual era o viés, qual era a compreensão doutrinária daquele espiritismo lá, daquele tipo de espiritismo? É a mesma compreensão doutrinária que tem o alto espiritismo, só que agora está numa nova roupagem. Por exemplo, aquele lá que acreditava que a alma que morre não morre, que o morto pode falar com o vivo. Esse daqui também crê dessa forma.
também tem essa crença. Aquele lá tinha a Bíblia de Allan Kardec como sendo a Bíblia oficial deles. Esse aqui também tem esta Bíblia. Entendeu? Então, fazendo uma comparação, mudou a forma, a roupagem. Vocês estão me entendendo? Mudou a roupagem, mas mantém-se a filosofia. De alguns anos para cá, então eles tiraram essa compreensão de matar, oferecer essas coisas. Agora, o que mantém? Mantém o eixo, a filosofia doutrinária. Qual é a filosofia doutrinária? Tirando esses rituais, tirando rituais fora, aí então eles a crença de nós acreditamos que somos salvos pela caridade. Mantém, hoje mantém. Nós acreditamos que a alma é imortal, reencarna. Naquele tempo, lá eles tinham essa compreensão. Hoje tem a mesma compreensão. Entendeu? Então, os rituais foram alterados, não em todos, porque também tem aquele ritual, em algumas partes do mundo tem esse ritual de oferecer animais, etc. Mas, de modo geral, principalmente nos países ocidentais, já está mais elitizado. Porém, a estrutura doutrinária vem a mesma, que é a questão de doutrinas. Por exemplo, qual a sua crença sobre a salvação? Salvo pela caridade. Mas a Bíblia diz que não é a caridade. A Bíblia diz que vou chegar a esse ponto, segura aí, vamos. A Bíblia diz que a nossa salvação está no sangue de Jesus. Sangue de Jesus. O que mais? Em que mais está a salvação? Nada mais. Agora, os salvos que foram salvos pelo sangue de Jesus praticam a caridade, porque essa é a recomendação que os salvos devem fazer. Então, a Bíblia mostra como os salvos devem andar, praticando a vontade do Senhor. Estou fazendo entender aqui? Então há essa diferença. Outro item, a irmã mencionou, pode repetir, irmã? Invocação dos mortos. Invocação dos mortos. Aí, irmã Sandra, parece que na seção do Espiritismo existe essa invocação também, né? O auto-espiritismo. Tem a invocação, eles clamam por alguém, até onde eu sei, tem. Entendeu? Então, esta filosofia não é divina. Se fosse, vocês estão entendendo? A Bíblia Sagrada menciona que esta aqui está junto com a besta do abismo. Viu, irmã Sandra? Eu estava conversando com uma pessoa espírita, eu já até citei aqui uma vez, e ele então, um argumento comigo, ele disse que João Batista era a reencarnação de Elias, e nós então somos a reencarnação de alguém do passado, tá certo? Então ele buscou esse argumento, fundamentou a teoria dele. Assim como João Batista foi a reencarnação de Elias, nós somos a reencarnação de alguém do passado. Nós, ao estudar a Bíblia, não vemos esta compreensão bíblica. Tá certo? Então, se não tem essa compreensão bíblica, o que está ensinando, para mim, eu vejo que está errado. Está matando a Bíblia. E aí, o que acontece? Não estamos aqui em defesa de A ou B, estamos abertos. Olha que nós temos um pastor, Walter, que tem uma filosofia, já tem uma teologia, né? Formou em teologia, etc. Conhece também, frequentou, tem assim uma raiz forte, não sei, da Batista, né? Batista, mas ele está vendo pontos de destaque na Bíblia, que por isso que ele está aqui, né? Que diferencia, pastor Walter. Temos aí outros que têm outras compreensões, e é bom ouvir a compreensão de quem quer falar, é bom. Agora vamos aqui. Na Bíblia, temos que fundamentar a nossa crença aonde? Na Bíblia. Aonde? Fora da Bíblia,
Jesus disse que a salvação tem que examinar as Escrituras, porque Nós temos julgar, ter nela a vida eterna. Então a Escritura que é o nosso fundamento. Agora aqui, só um segundinho, olha só. Aí a teoria espírita. Por que não aceitar de que nós somos a reencarnação do passado? Se eu for por um aspecto teológico, aí como eu perguntei para aquele cidadão, você está dizendo que João Batista era a reencarnação de Elias. Eu já perguntei para ele, os vivos reencarnam? Aí ele disse, não, vivos não, só os mortos. E então eu voltei a perguntar, e Elias morreu? Aí ele ficou, morreu, velho. Eu falei, se você crê na Bíblia, creio sim na Bíblia. Crê na Bíblia? Então vamos para ela. Ela vai falar. Enquanto Elias caminhava, não sei o que, ele foi levado para o céu na carruagem de fogo. Ele foi levado para o céu, ele não morreu. Aí as pessoas procuraram na região, Elias, falaram para Eliseu, vamos procuraram, finalmente deram o braço a torcer. O Elias não morreu. Até o ponto que todo mundo acreditou que Elias não morreu, a tal ponto que Eliseu agora passou a ser seguidor de Elias. E aí Eliseu andando lá nas ruas da cidade, tá? Aí uma garotadinha lá, eu acho que na casa deles também, todo mundo falava, olha o outro profeta aí, vai ser levado também, vai subir para o céu. Aí a garotadinha, acho que pegou o exemplo dos pais, eu acho, né? Agora é meu achismo. Aí, sobe calvo, acho que ele quase igual eu, né? Consciência livre. Aí, sobe calvo. Aí ele viu que era uma zombaria ao nome de Deus, estava zombando. Aí então ele permitiu que aí os meninos foram mortos, foram destruídos, porque estavam zombando de Deus. Deus tinha levado Elias. Então eu perguntei, e aí agora, você vai fazer o quê? Sua teoria morreu. Você está baseando tudo em Elias, que João Batista, que foi a reencarnação de Elias e não foi reencarnado, então agora você vai acreditar em quê? Aí ele falou assim, eu vou consultar meus guias. O guia está aqui, meu amigo. O guia está aqui, ó. O guia está aqui. É a Bíblia que está aqui. Então, nesse caso, como é que eu vou acreditar nessa teoria? De que os mortos aparecem, que os mortos não morrem? Então, essa teoria não é divina. Aí, se eu for na Bíblia buscar essa teoria, eu vou encontrar lá no Éden. Foi a serpente, Satanás usou a serpente para falar dessa teoria. Vocês estão entendendo? Então, é muito perigosa. Agora, resolvendo essa parte, nós vamos só ouvir a pergunta da irmã, ou a afirmação. Não, pastor, eu só ia fazer um comentário. Eu tenho alguns amigos espíritas, eu converso com eles, são pessoas boas. Sim, excelente. Sim, e eu verifico assim, vocês creem em Cristo? Creem em Jesus? Sim, nós cremos em Cristo, cremos em Jesus. Eles creem na existência de Jesus, mas negam a eficácia da obra de Cristo. Porque se nós não precisamos de Cristo para a salvação, qual foi o ministério de Cristo então? Se nós podemos, pelas nossas próprias forças, vamos melhorando e subindo de nível até que chegamos, então qual é o ministério de Cristo? Vai por terra. Então assim, eles dizem que creem em Cristo, mas negam a eficácia da obra de Cristo. Assim, é verdade, irmão, muito boa sua contribuição, e eu também só acrescento, assim outros movimentos dizem crer em Cristo, sim, porém negam a divindade de Cristo e as verdades bíblicas que Jesus apresentou. Então o Jesus da Bíblia é um Jesus diferente, é um Jesus que tem verdade. Pois bem, vamos aqui à nossa pergunta seguinte, já resolvemos a terceira pergunta, hein? Por quanto tempo as duas testemunhas permaneceriam sem vida? 1200 anos. Por quanto tempo? 3 dias. Aqui vem mencionando permaneceriam sem vida. Muitos autores apresentam esse período de 1793 até 1797. Foi um período aqui, até tem a data na lição aqui no nosso tema, foi um período em que, principalmente no país mais forte do mundo na época, que era a França declarou então que a Bíblia Sagrada seria morta definitivamente. E então muitos
declaro que essa é a referência a 3 anos e meio. Tá bem assim? Então vocês podem colocar aí a resposta, mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus nele penetrou, e subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Esta é a resposta da terceira. A resposta da quarta, vamos ver aqui agora. Qual será o alcance da pregação do Evangelho eterno antes da volta de Jesus? Veja só, assim que a Bíblia Sagrada deixou, como eu já disse aqui, a Bíblia deixou de ser perseguida, deixou de estar como se fosse em saco de cinza, deixou de estar humilhada, agora estava podendo ler a Bíblia. Naquele contexto surge agora a mensagem que vem agora das 3 mensagens angélicas. Então, qual é a pergunta? Qual o alcance da pregação do Evangelho eterno antes da volta de Jesus? Vamos aqui direto à resposta, por causa do nosso tempo. Tendo o Evangelho eterno para quê? Pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. É povo. É povo. E povo. Então aqui está a resposta. Meus queridos, esse ponto aqui é super importante para a nossa compreensão. Apocalipse 14, do verso 6 em diante. Aqui aparece, agora após aquela perseguição que estava havendo contra a Bíblia, aparece as 3 mensagens angélicas que o anjo mostra para nós. Então, o que diz a mensagem? O que diz a mensagem? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o quê? Me ajudem aí. O que você compreende por Evangelho eterno? Tem algum evangelho que não seja o Evangelho eterno? Existe evangelho que não seja o eterno? Não. Tem outro evangelho. Paulo falou, inclusive, em Gálatas 1, se aparecer um outro evangelho que não seja esse, mesmo que seja pregado por um anjo, não acredite nele. Exatamente. Então tem outro, mas não é o eterno. Tem evangelhos genéricos por aí. Vocês estão? Hã? Fake news, é tipo fake. É o evangelho não é eterno. Qual é o evangelho que não é o evangelho eterno? Não está de acordo com a Bíblia. Como é que é, irmã? Não está de acordo com a palavra de Deus. Vocês escutaram? É o evangelho que não corresponde ao que está na Bíblia. E existe esse evangelho em nosso tempo hoje? Sim. Muito mais do que isso. Agora vem o seguinte, vem chumbo aí. Em outras palavras, vem coisa pesada. Sabe por quê? Porque o anjo está anunciando o evangelho eterno. Para pregar a quem? A Deus inteiro. Cada nação, tribo, línguas, povo, ninguém fica fora. E se ficar fora, fica porque quer. E aí, nós estamos no capítulo 14. Mas vocês vão ver mais à frente, no capítulo 13, fala de bestas. E essas bestas também querem pregar para o mundo inteiro, querem reunir. Quem não estiver do lado da besta vai ser punido. Não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai negociar. E agora? Aqui no capítulo 14 coloca uma direção para quem quer chegar no céu. Você acredita nisso? Uma direção para quem quer chegar no céu. E aí o texto fala o evangelho eterno para pregar. E o que diz esse evangelho? Verso 7: dizendo em grande voz: o quê? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Vocês estão lendo isso aí. Agora eu vou dizer uma coisa. Olha o que o texto diz: temei a Deus e dai glória. Primeira coisa, os que querem ouvir o evangelho precisam fazer isso.
temer a Deus. Não é ter medo, é ter reverência, é ter o temor de Deus, é adorá-lo com sinceridade, respeito por Deus, obediência. E aqui vem outra coisa, porque é chegada a hora de quê? Juízo. Então está chegando o juízo está em andamento. Você já viu que o juízo está em andamento no céu? Está sendo. A humanidade está sendo julgada. Quem vai ficar fora do juízo? Aquele que não. Ninguém. Quem? Ninguém. Ninguém escapa. Ninguém escapa. Agora vem um detalhe. É de medo o juízo para você ou é de esperança? Esperança. Por que a esperança? A justiça. Por quê? Justiça de Deus. Porque aquele que está com Deus já tem a aprovação divina. Amém. 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 O diabo vai tentar colocar o ser humano como diz assim, na dificuldade, pior dificuldade possível, e vai tentar mostrar para Deus que você não presta. E na hora H, no momento certo, Jesus vai levantar e vai dizer: a nossa irmã Graça, Deus e o universo que está vendo agora, quero informar que ela esteve longe, mas no momento certo ela me aceitou e andou do meu lado, e o meu sangue, Pai, resolve o problema dela. Venha para cá. Somos mais que vencedores. Aí que está. Aí que está a diferença, meu irmão. Você está entendendo? Por isso que está dizendo aqui: tema a Deus, obedeça a esse Deus, dê glória a Ele, seja leal a Ele, seguidor fiel. Não é de qualquer jeito, porque o Jesus da Bíblia não é o Jesus que muitos ensinam. É o Jesus que requer mudança de vida. Alguns mudam de Bíblia, mudam de outras coisas, mas não muda a vida. E Deus quer a nossa vida, a nossa mudança de coração. E aí então, havendo esta entrega total, aí sim você vai agora passar fácil no juízo. Senão, jamais. Veja só o que eu vou ler aqui. Primeira carta de João, capítulo 2, no verso 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Amém? Quem tem Jesus como advogado, você tem medo? Aí tá certo, aí tá bem. Agora sim, olha só, muito válido. Mas vamos voltar aqui. O texto de Apocalipse 14, verso 7, a última parte diz: adorai. Adorai a quem? Aquele que fez o céu, a terra, o mar. As fontes das águas. Muito bem. Então, aonde na Bíblia mostra um Deus desse tipo? Um Deus assim, que fez o céu, a terra, o mar, a fonte das águas. Aonde está escrito? Gênesis fala: Deus assim fez e foi. Houve tarde e manhã, Deus fez. Tudo bem. Mas agora, qual é o mandamento da Bíblia que especifica quem é esse Deus? Primeiro mandamento. Primeiro mandamento. Leia aí Gênesis 20, verso 11. Olha aí, eu quero que todo mundo acompanhe, que é interessante, não é não? Olha só. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Qual é o mandamento que declara que Deus criou o céu? Adorai aquele que fez o céu. Vocês estão me entendendo? Aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Lá no Apocalipse diz: adorai aquele. E qual é o mandamento que diz que é para adorar aquele? É o 4º mandamento. Mas o 4º mandamento diz que é o sábado. Aí manda para guardar o sábado. E o 7º dia descansou. Aí vem o detalhe: por que Satanás odeia a guarda do sábado? Vocês estão me entendendo? Por que o inimigo não gosta da guarda do sábado? Alguns dizem: sábado e domingo está tudo igual, 24 horas. É a mesma coisa se eu pegasse aqui 7 copos aqui de 6 copos d'água e um de limonada. Eu perguntaria assim: tem diferença entre eles? Aquele que tem limonada é diferente.
Então 7 dias, todos são copos iguais, mesmo tamanho, 24 horas, tudo certinho. Qual a diferença? A diferença é que no sétimo você tem a bênção, o Senhor santificou, abençoou e descansou nesse dia. Deus colocou 3 bênçãos ali no sábado. Você está entendendo? E por que o inimigo não gosta do sábado? Tira o sábado fora. Porque se você tira o sábado fora, você pode se tornar um ateu. Por quê? Adorar é aquele que fez o céu, a terra. Você tirou esse mandamento fora. Olha só, o texto diz assim: adorai aquele que fez o céu e a terra. Apocalipse 14, não é isso? Sim. E agora você vai lá para saber onde está escrito. Nos 10 mandamentos é o 4º mandamento. Aí Satanás, vamos tirar fora esse item aqui, esse mandamento, porque agora pode ser teoria da evolução, tá tudo certo, qualquer teoria tá bom, e cada um faz do seu jeito, tira fora, tudo bem. Mas Deus falou não, João falou aqui, o apóstolo falou, adorar é aquele que fez o céu. Lembra dele lá atrás, vai lá no Êxodo, lá no Antigo Testamento, na lei que eu escrevi com meu próprio dedo lá, coloquei, adorar é aquele que fez o céu e a terra. É o 4º mandamento, adorai, vai para esse dia. Mas então, aí está o ponto, só que há essa crise, e aí cada um de nós temos que tomar a nossa providência. Agora, o que mais interessa aqui? Esse evangelho seria alcançado todo mundo. Agora vamos aqui, nós estamos agora em qual? Na 6. Qual é a mensagem do segundo anjo? O segundo anjo caiu. Está dizendo, caiu. Então escreve aí, caiu a grande Babilônia. Que Babilônia é essa? Já ouviu falar em Babilônia? Que Babilônia é essa? A Babilônia do Antigo Testamento já havia sido destruída há muitos anos, em 538 por aí, antes de Cristo. Então que Babilônia é esta? Ó, no livro de 1 Pedro, capítulo, só anotar no caderninho que vocês conferem. 1 Pedro, capítulo 5, verso 13. Pedro, ao escrever a carta, disse aos amados que estão em Babilônia. Deu saudações aos amados que estão em Babilônia. Babilônia não existia mais. E por que ele usou esse termo Babilônia? É porque se ele colocasse aos amados que estão em Roma, ele seria morto mais rápido. Vocês estão me entendendo? Então ele colocou lá a eleita de Babilônia, referindo-se a Roma, aos irmãos que estavam em Roma. Então, esse termo aqui, Babilônia, quer dizer confusão religiosa. Confusão religiosa. Então, o apóstolo diz: caiu a grande confusão religiosa. Porque se vocês veem conflito nos palácios de nossa era governamentais, existem maiores conflitos no campo da teologia e da Bíblia Sagrada, porque é o reino das trevas contra o reino espiritual. Você está entendendo? É o reino das trevas contra o reino de Deus. Então aqui diz: caiu a grande Babilônia. Agora vem aqui um outro ponto. Essa Babilônia caiu, mas que é uma profecia, mas no capítulo 8, verso 4, faz uma recomendação. Se a Babilônia vai cair, se a confusão religiosa vai passar, vai ser destruída, por que eu vou ficar nela? 18, pastor. Capítulo 18, verso 4. Aí nós vamos ver no capítulo 18, verso 4, o que diz o texto sagrado. Vamos achar esse texto aí? Vamos juntos? Olha só o que diz. Na minha tradução diz assim. Vamos esperar aqui que alguns estão achando ainda. Vamos lá. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes de seus flagelos, das suas pragas que vão cair. A praga do capítulo 16 vai cair sobre quem? Sobre os portadores da marca da besta. Então o apóstolo aqui, Deus informando, outro anjo dizendo:
sai dela, povo meu. Mas sair dela e ir para onde? Ir para onde? Hoje eu me alegrei, meu coração se alegrou mais fortemente. Conversei um pouquinho com o nosso querido irmão Cido. Vou falar aqui, Cido. Posso falar? Ali fora um pouquinho. E ele está tomando providência para ser um guardador do sábado também. Amém. Deus dê a vitória conforme a tua convicção. Nós precisamos levantar a bandeira, irmãos. A bandeira da verdade, a bandeira de Deus. Amém. Por que levantar essa bandeira? Agora vamos para a pergunta 7. Diz o texto, sai dela como meu. Vocês viram, né? Agora vem aqui uma bomba que eu estava falando. Qual é a advertência que Deus anuncia por meio da mensagem do terceiro anjo? Então agora no capítulo 14, o verso 9 a 11. Então vamos lá. Seguiu-se a estes outro anjo, terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou na mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença de quem? Quem é o Cordeiro? Jesus. Na presença de Jesus. Então Jesus aqui está falando, tudo bem, você tem liberdade para fazer o que quer da sua vida, decidir do lado de Cristo ou não, mas você vai pagar as consequências. E aí, se alguém quiser ficar do lado da confusão religiosa, da besta, e aqui depois, no capítulo 13, se você ler lá, você vai perceber que os adoradores, os que não adorarem a besta, não vão poder comprar, não vão poder vender, vai ter perseguição, como houve perseguição na história do cristianismo. A história vai se repetir. Assim diz, né, a compreensão do texto bíblico. Agora, vem aqui um detalhe. Se alguém não quer seguir pelos caminhos de Deus, da obediência a Deus, esse beberá do vinho da cólera, da ira de Deus. Olha como que Deus fala aqui. Você está entendendo? O que Deus fala aqui? Eu não vou seguir a Deus por medo. Não é assim que Deus quer. É por amor. Nessa resposta aqui, qual é a resposta? Se alguém adora a besta, a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus. Então, existe um evangelho sendo pregado por aí. Sabe qual é o evangelho? A salvação é como a chuva, cai para todo mundo igualmente. A salvação sim, é como a chuva, está disponível para todo mundo igualmente, mas nem todos estão querendo ser abrigados na salvação de Cristo. Esse é o detalhe. Então, meus irmãos, olha só, aqui está dizendo, quando fala de marca na mão, mão significa ação, está agindo para adorar a besta, né? Na fronte, quer dizer a decisão que a pessoa toma sobre a fronte, essa marca, então representa a decisão que cada um toma em seguir a Deus ou não. Vamos para frente então, pergunta número 8. Como o Evangelho eterno será pregado por todo mundo? Minha resposta, não sei. O que diz o texto de Mateus 24:14? E esse Evangelho, e será pregado este Evangelho do Reino por todo mundo, para testemunhar todas as nações. Então, esse Evangelho do Reino, aqui chama Evangelho do Reino, no Apocalipse chama Evangelho eterno. Tem diferença um do outro? Não, é o mesmo. Aquele que é eterno, ele é do reino. É do reino. E ele então, após ser pregado para todo mundo, testemunha todas as nações, então virá o fim, aí Jesus volta. Então, lá em Mateus 24, você vê lá os sinais do tempo do fim. Lá fala, vai haver terremoto e tal, mas não é o fim.
vai haver isso e aquilo, mas não é o fim. Aí quando chega nesse verso, e o evangelho será pregado a todo mundo, então é o fim. Olha, eu não tenho dúvida, esse evangelho está com uma facilidade muito grande de ser pregado. Amém. Sabe por quê? Porque hoje você tem no clicar da mão o evangelho e pode ir no seu coração. Pela internet você pode fazer com que o evangelho na hora ali pode chegar para você, e muita gente está descobrindo esse evangelho no mundo ocidental e no mundo oriental. Estão indo pela internet, através de pessoas. Cada testemunho que você vê é constantemente como as pessoas sinceras estão encontrando este evangelho e estão abrigando no coração. Amém por isso? Amém. Que Deus seja louvado. Vamos para a pergunta seguinte: o que acontecerá após a pregação dos 3 anjos? Terminando a pregação dos 3 anjos, prega o evangelho, e agora o que vai acontecer? Olha só, vamos ler o texto juntos. Olhei e eis uma nuvem branca. Vamos comigo? Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a quem? Filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. O outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Então aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. O que você lembra disso? Eu estava analisando aqui, eu lembro, sabe de quê? De Jesus no capítulo 25 de Mateus. Mateus 25 usa o mesmo termo, filho do homem. E sabe, Jesus é apresentado na Bíblia quando nas cenas do juízo, porque o nome de guerra de Cristo é Miguel, mas o nome de Cristo para o juízo é o filho do homem. Em Daniel 7 faz menção a isso. Daniel 7, se eu não me engano, verso 14, ali fala: então apareceu o filho do homem. Vocês estão me entendendo? O filho do homem. E aqui no capítulo 25 de Mateus, olha, vocês querem ouvir o texto? Posso ler? Sim. Quando vier o filho do homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações da terra serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Vocês estão percebendo? Então aparecerá do céu. E aqui fala diferente. João olha: eu olhei entre as nuvens, e aí um sentado. Quem era? Jesus. Era Jesus sentado, filho do homem. E aí apareceu ali, alguém apareceu gritando em grande voz: toma a foice, passa a foice, a seara já está madura, corta tudo que tem direito, corta. E aí você reúne esse texto com o Apocalipse, com Mateus, e Mateus fala: e o filho do homem aparecerá e vai separar a ovelha do cabrito, vai fazer aquela seleção. E aqui fala então que vai ser a seara será ceifada, e essa seleção que ele vai fazer é simples, é a seleção com base no coração e na sua entrega a ele, e na minha entrega também. Por isso, meus irmãos, meus amigos, se houve um tempo em que você deve firmar-se como nunca ao lado de Deus, esse tempo se chama agora, hoje. Porque nós sabemos que a terra está balanceando como bêbado. Vocês já perceberam? Como bêbado, está caindo aqui, caindo ali. O mundo já está agora dizendo: chega, Deus, vem logo, não aguentamos mais. É praga, é pandemia, é doença que aumenta a cada dia, é sofrimento que as pessoas não conseguem. É coisa de horror nas escolas, tragédias, tudo acontecendo. Mas Deus está o quê? Está segurando a terra ainda, para dizer: por que ele não veio ainda? Porque tem gente sincera, e quem sabe nessa noite tem alguém aqui que precisa desse evangelho de Cristo.
E Deus não veio ainda por causa de você. E eu dou graças a Deus porque Ele não veio antes. Porque se Ele tivesse vindo há 62 anos atrás, eu estaria fora do reino, porque eu não tinha nascido ainda. Então Ele demorou um pouquinho mais. Amém, Senhor, porque agora eu tomei a minha decisão. E quem sabe é você que está aqui. Ah, meu Deus, eu ainda preciso. Então Deus está falando, estou esperando, mas está na hora de soltar os ventos, está quase na hora. Vem logo, a porta está se fechando. Vem, corre. E você precisa, nós precisamos dizer, Senhor, chegou a minha vez, eu preciso, Senhor, entrar para a porta do reino. E se eu estou em alguma convicção que não é certa, eu preciso dizer, Senhor, eu preciso mesmo seguir verdadeiramente ao Senhor, porque eu quero entrar, não quero ficar na palha, eu quero ir para os que serão salvos, na seara da terra. Amém. O ceifeiro vai separar o joio do trigo. O joio do trigo, os justos dos injustos, os salvos dos perdidos. Existe aí a chamada predestinação. Todos serão predestinados para a salvação. Não. A Bíblia diz que todos somos predestinados para a salvação, mas nem todos serão salvos. Por não querer. Por não querer. Então, nós somos predestinados. Por exemplo, você na prova você já tem 100%. Agora você vai depender de você. Se errar alguma coisa, vai descontando nota. Você tem 100% a salvação, está à sua disposição. Agora vai depender do seu aceitar ou não. Que Deus abençoe a todos nós. Que a graça de Jesus nos acompanhe. Pai querido, muito obrigado, Pai, por esses momentos que nós passamos. E sabemos, Pai, que o Senhor muito em breve estará voltando, mas esse mundo não é um mundo fácil, Pai. É um mundo onde foi atingido pelo pecado. Infelizmente, Pai, nós passamos por algumas dores, alguns sofrimentos, que um dos maiores dele é a dor do luto. Então te pedimos pelo irmão Walter, Pai, que o Senhor possa estar consolando ele e a sua família. Também te pedimos pela Isabel, que não está bem, a Paula, a Martiane, a filha da Graça, Pai, que o Senhor possa estar abençoando cada uma dessas pessoas que estão doentes, Pai. Que o Senhor possa estar conduzindo a vida deles para que elas possam estar recuperando a sua saúde, Pai. E sabemos, Pai, que nesse mundo, por mais que às vezes, Pai, nós fazemos pedidos, se esses pedidos não forem ouvidos, Pai, nós sabemos que o Senhor tem algo muito melhor e algo preparado para nós nas mansões celestiais, Pai. Então que nós nos confortemos com essa promessa de que um dia, Pai, toda dor, todo sofrimento, toda a angústia que nós passamos nesse mundo, um dia será restaurada, porque o Senhor tem um lugar melhor preparado para nós. Amém. Onde não há mais dor, nem luto, nem sofrimento. Amém. Cuide de cada um de nós, é o que te pedimos e agradecemos por amor de seu Filho amado Jesus. Amém. Amém.